Olá, vamos falar agora do requisito 8.4, dando continuidade no que a gente vem falando no capítulo 8. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu joinha e também clicar no sininho para poder se manter atualizado em relação aos próximos vídeos, ok? Bem, no capítulo anterior nós falamos do 8.3, e eu acho que é sempre bom lembrar, dá uma olhadinha aqui no que nós temos a introdução, falando da IATF, alguns assuntos bastante importantes em relação a conceitos que a gente vai estar aplicando. Inclusive hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um pequeno problema que tem na tradução da norma, que pode gerar aí, eventualmente alguma má interpretação, tá ok? Mas isso vai ficar bem esclarecido agora. Vamos lá. Em relação ao 8.4, só reforçando a nossa intenção com relação a esses vídeos, é passar para vocês aí algumas informações que são mais relevantes em relação às não conformidades que vão aparecendo, alguns pontos de interpretação duvidosa, não de fazer exatamente um curso. Se vocês quiserem um curso, a gente pode estar fazendo tanto online como presencial, para ISO 9000, para IATF, para ISO 14045, então a gente tem um pessoal bastante fera aí em cada assunto. Bem, também falando então sobre alguns aspectos, acho que aqui vale a pena reforçar a questão do processo de seleção de fornecedor, e aqui que mora o problema de tradução na norma em português, onde ela deixou de incluir o que tem na norma em inglês, deixou de incluir o conceito de deveria. Então, na parte aqui de seleção de fornecedores, a norma traz para a gente alguns requisitos que são obrigatórios no processo de seleção do fornecedor, antes de estar trabalhando com esse fornecedor, de vir a monitorar o seu desempenho, e tem alguns outros aspectos que são interessantes. Então, a norma coloca como deveria, então a gente tem que deixar claro que isso não é obrigatório. Tá? Mas eu recomendo assim, olhar com bastante atenção para esses outros tópicos, são muitos tópicos aí interessantes para poder a gente estar trabalhando com um bom fornecedor, e aqueles que a organização achar interessante de incluir no seu processo de seleção, acho que é muito bem-vindo. Na verdade, do meu ponto de vista, todos eles são muito importantes, e alguns, de repente, pode para uma empresa ou outra ser pouco significativos ou talvez até não aplicáveis, mas vale a pena dar uma olhadinha nesses tópicos todos. Um outro ponto que aqui é muito importante, quando a gente fala de requisitos estatutários e regulamentares, a gente tem que ter aqui a noção, primeiro, que a aderência a esses requisitos regulamentares, normas estaduais, municipais e federais, são aplicáveis tanto para o país de fabricação quanto para o país de destino, onde você tem o seu cliente, a montadora, o seu sistemista que está comprando o seu produto, como também para o país de destino do uso do produto final. Então a gente tem que ter atenção para todos esses regulamentos que eventualmente podem existir para o nosso produto. E o nosso cliente tem que nos fornecer essa informação. Dificilmente a gente vai saber para onde vai ser o produto, onde ele vai ser utilizado, qual país de destino do veículo. Então a organização ela tem que buscar essa informação com o seu cliente, através de e-mail, carta, reuniões, seja o que for, tá? Mas é obrigatório ela buscar essas informações. E muitas vezes vocês não vão ter a resposta do cliente. Às vezes o cliente não sabe onde esse produto vai ser empregado, onde ele vai ser utilizado, porque você fornece para um sistemista ou fornece para um fornecedor de um sistemista, e mesmo que você forneça direto para uma montadora, às vezes essa informação não chega até você. Tá? O importante é que você tenha evidências que você buscou essas informações, porque isso vai ser cobrado durante uma auditoria. Então essa aderência a requisitos estatutários é um ponto muito importante, e adicionalmente você tem que cobrar isso também do seu fornecedor.
Isso é obrigatório, né, que o seu fornecedor tenha esse tipo de preocupação e que forneça informações para vocês, né, de que ele está aderente aos requisitos estatutários e regulamentares. Quer seja através de relatórios de auditoria, né, ou seja, mais alguma evidência o teu fornecedor tem que mostrar para você também. Tá? Particularmente, né, a gente também deve solicitar do nosso cliente informações sobre requisitos especiais, né, ou características especiais. Por exemplo, características de segurança, regulamentares, qualquer coisa do tipo, para que a gente possa prestar atenção e buscar essas informações de requisitos estatutários e regulamentares. Também é muito importante que o sistema da nossa organização tenha uma metodologia para poder se atualizar, né, buscar essas informações estatutárias, né, regulamentares, analisar se essas informações, se esses requisitos nós estamos ou não sendo atendidos e tomar atenção, tomar as ações para poder atender os requisitos que porventura a gente não esteja atendendo. Tudo bem? Então é um requisito relativamente pequeno na norma, mas de grande importância, né? E eventualmente um grande impacto para o seu sistema de gestão, como também do seu fornecedor, né? Então é uma preocupação importante que a gente tem que ter. Em relação ao desenvolvimento do sistema de gestão do fornecedor, aqui a norma, no meu ponto de vista, ela peca um pouco, ela é um pouco dúbia, né? Mas vamos lembrar de alguns conceitos primordiais, que é que o nosso fornecedor deve ter um sistema de gestão certificado ISO 9001. Esse é o mínimo, né, para todo fornecedor. Existem exceções? Sim. Né? A norma ela é bastante pesada, de certa forma, nesse requisito, né, em relação ao desenvolvimento de fornecedor, mas, ou do sistema de gestão do fornecedor, mas ela também tem flexibilidades. Então, a gente sabendo ler a norma com tranquilidade, a gente pode usar essa flexibilidade. O que é importante nesse ponto aqui, e vários outros também, né? Ter em mente que nós temos um requisito do cliente que traz para a gente, mas não o requisito do cliente, mas o requisito da norma, que traz para a gente uma preocupação de que o nosso sistema de gestão trabalhe a questão de risco. Então, fornecedores que apresentam maior risco para o meu sistema de gestão, para o meu produto, para o meu cliente, devem ter um controle maior, devem ter um sistema de gestão mais aprimorado, né, e de repente a gente pode chegar até a cobrar desse fornecedor que ele seja certificado IATF. E alguns outros fornecedores que apresentam um menor risco, quer seja pela quantidade de produto fornecido, quer seja pelo seu, já pela sua certificação, ou pelo seu histórico de qualidade ou de fornecimento, a gente pode ter uma cobrança menor em relação a esse fornecedor. Tá? Então isso é o que se espera do sistema de gestão da organização, trabalhar a questão de risco e a questão de desenvolvimento do seu sistema de gestão. O mesmo critério, digamos assim, a gente vai ter para o monitoramento, ou seja, eu posso cobrar do fornecedor um desempenho melhor, né, a partir do momento que é um fornecedor que eu tenho menos histórico, né, e aquele fornecedor que a gente já sabe que tem um histórico bom, né, eu não vou fazer, por exemplo, auditorias, né, então vamos misturar aqui um pouco esses requisitos. Inclusive a questão de auditoria de segunda parte, isso dá um problema para as empresas, né, porque aí também é uma leitura às vezes equivocada da norma, ou seja, nós temos que ter uma sistemática para fazer auditorias internas, para fazer auditorias de segunda parte, né, ou seja, auditorias nos nossos fornecedores. Mas não obrigatoriamente nós vamos auditar todos os fornecedores. De novo, aqui a gente tem que trabalhar a questão de risco. Ou seja, se eu tiver uma situação de fornecedor, né, por exemplo, que apresenta um mau desempenho de qualidade, não tem certificação, também tem uma entrega, né, às vezes com muito atraso ou em quantidade diferente daquilo que foi acordado, é um fornecedor que a gente deve fazer uma auditoria de segunda parte nele. É um fornecedor que é externo, né, ou seja, não é no nosso país. Então, levando em consideração o custo também dessa necessidade de fazer auditoria, a gente pode pensar em ter outros tipos de controle. Né? Por exemplo, ter até um estoque maior desse tipo de produto, fazer uma inspeção mais rigorosa, né, para não ter tanta necessidade assim, de fazer auditoria naquele fornecedor. Tá? Ou cobrar do fornecedor que ele faça auditoria de processo, de produto, seja o que for. Nesse caso aqui também,
Tá? As auditorias que a gente pode vir a fazer do fornecedor pode incluir não só auditoria de sistema. Eu posso colocar nesse meu apanhado de auditorias de fornecedor, eu posso colocar também a questão de auditorias de produto, né, de processo e de sistema. Tá? Então eu posso fazer um mix, né, de acordo com a necessidade que a gente sentir. O importante, então, né, resumindo aqui para esse bate-papo, é que essa dosagem de frequência, de tipo de auditoria, quem vai fazer essa auditoria, né, um especialista no assunto, isso tudo vai ser considerado junto com a gestão de risco, tudo bem? Não é uma coisa para fazer auditoria em todo mundo. Bem, acho que o mais importante que a gente tinha para comentar era isso, né? Então, reforçando aí que a intenção desses nossos vídeos é passar para vocês alguns pontos mais importantes, aquilo que pode ter ou já tem muita não conformidade, né, nas auditorias que a gente faz aí por certificadoras ou auditorias internas, tá, e trazer para vocês algum conceito de flexibilidade que a norma tem. Ou seja, a gente não quer um sistema de gestão inchado, um sistema de gestão engessado. A IATF mesmo cobra que o sistema de gestão seja robusto, não que ele seja engessado, tudo bem? Então, com todas essas flexibilizações que a gente pode conseguir fazendo uma boa leitura da norma, a gente vai ter um sistema cada vez mais enxuto e mais eficaz, tudo bem? Querendo mais detalhes, né, procura a gente para um treinamento mais profundo, né, fazendo todo o passo a passo de cada requisito da norma, para a gente poder ter uma interpretação mais abrangente e mais simples também, ok? Quanto mais simples, melhor para o sistema de gestão. Gente, um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho aí para se manter atualizado, né, e dar o seu ok para valorizar o nosso vídeo. Ok? Abraço, até mais.